Olá, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Robson, eu sou cristão adventista do sétimo dia e eu gostaria de dizer para vocês que é um privilégio trazer um pouco de conhecimento a respeito da Bíblia Sagrada, daquilo que eu aprendi. E hoje eu trago um tema bem interessante para vocês e eu dei um título para esse tema, que é A Queda de Lúcifer e do Homem, do Pecado para a Salvação. Então hoje eu gostaria de compartilhar com vocês o que é o pecado, quando o pecado surgiu, como era o planeta Terra antes do pecado, como era o universo antes do surgimento do pecado e onde o pecado surgiu. Bom, a Bíblia Sagrada nos diz que quando Deus, que é o legislador supremo, o que seria isso? O criador supremo das leis, né? Leis divinas, leis imutáveis, que quando Deus resolveu criar seres, né, os anjos ali, que nós entendemos pela palavra de Deus que primeiramente Deus criou ali os anjos, né, seres racionais, inteligentes, enfim. Entre esses anjos, Deus criou um anjo especial, um anjo proeminente, um anjo inteligente, perfeito em sabedoria, formosura, um anjo superior, com uma beleza assombrosa. O seu nome era Lúcifer. Lúcifer era um querubim cobridor. Ele estava ligado ali diretamente ao trono de Deus. E a Bíblia nos diz, lá em Ezequiel, eu vou abrir a Bíblia aqui, vou usar a minha Bíblia Sagrada, Almeida, corrigida, Almeida Revista e Atualizada, desculpem, eu ganhei no meu batismo, olha só, minha bebê. Então ali no livro de Ezequiel, fica um pouquinho... Depois ali do livro de Lamentações, Ezequiel 28. Vamos lá, gente. Ezequiel 28. Vamos lá. No livro de Ezequiel 28, a Bíblia nos diz como Lúcifer era antes de se tornar Satanás. O que significa Satanás? Satanás significa advogado de acusação. Advogado de acusação, opositor. Então a Bíblia nos diz ali, ela nos detalha como ele era e o que aconteceu com ele. Vejam só. 28, capítulo 28, versículo 13 em diante. Estavas no Éden, jardim de Deus, e de todas as pedras preciosas te cobrias. Então ele andava cheio de pedras preciosas, pedras muito bonitas. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os teus engastes e os teus ornamentos no dia em que foste criado. Foram eles preparados. Então ele foi ali Deus preparou vários adornos para Satanás. Pedras preciosas, colares, alguns até mesmo alguns adornos feitos de ouro. Então ele era muito bonito, ele era muito belo. Tu eras o querubim da guarda, ungido, né? Ungido por Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, enfim. E te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti, até que de repente, por algum motivo, se achou nele a maldade, o pecado. E na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Olha só, o que ele pensava. A Bíblia relata qual era o pensamento de Lúcifer. Veja só, no versículo 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor.
Então, de sábio, ele passou a ser louco, corrompeu a sabedoria dele, por conta da formosura dele, do resplendor dele, da beleza. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus, para que te contemplem. Então aqui a Bíblia nos diz que ele era muito sábio. E por se achar... Então chegou um momento que ele achou que a sabedoria dele provinha, né, era dele mesmo, né, que toda a inteligência que ele tinha, toda a sabedoria que ele tinha, ele achava que eram oriundas dele mesmo, que essa sabedoria, essa inteligência não vinha de Deus, certo? Então elevou-se isso no coração dele. Então veio a soberba, a arrogância, tudo isso que levou ele a pecar, porque ele passou a desejar o cargo de Deus. A Bíblia relata ali depois que ele desejou exaltar o seu trono acima do trono de Deus, né? E ele diz que ele gostaria de ser semelhante ao Altíssimo, ao Deus Todo-Poderoso. Então, antes que surgisse o pecado em Satanás, em Lúcifer, o universo ele era harmônico, estava em harmonia, né? E aí, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui que nós temos algumas leis, certo? As leis naturais e as leis divinas, né? Quais seriam as leis naturais? As leis da física, as leis morais, né? E elas são caracterizadas por exemplo, as leis físicas regulam o movimento e as relações da matéria. Isso eu peguei na internet. As leis morais é aquela consciência de eu saber quem eu sou, né? Comigo mesmo, a consciência de que eu tenho um Deus, um Criador Supremo, Deus, e o meu semelhante. Então, por exemplo, leis físicas são as leis do mundo natural material. São objeto de estudo e compreensão das várias ciências existentes, como a física, a química, a biologia, a astronomia. E as leis morais são referentes às relações do homem com Deus e com o seu próximo. Englobam lei de adoração, de trabalho, reprodução, conservação, sociedade, igualdade, progresso, liberdade, justiça, amor e caridade, etc., né? E aí, quando então Lúcifer pecou, a Bíblia nos diz que que Deus expulsou Lúcifer dos céus, porque ele não poderia mais permanecer ali em um lugar puro, sem maldade, né? Porque ele causaria muitos transtornos. Então ele teve que sair do céu, ele teve que ser expulso do céu. Só que a história não termina por aí. Deus cria então Adão e Eva, nossos primeiros pais. E a Bíblia nos diz que Satanás então agora, né, porque ele passou a se chamar Satanás, não contente, tentou seduzir Eva para que ele tivesse uma morada, certo? E como ele fez isso? Seduzindo Eva. Porque quando Deus criou Adão e Eva, Deus estabeleceu algo. Ele disse para Adão e para Eva que eles não poderiam comer um determinado fruto que estava ali na terra, no jardim do Éden. E eu vou ler aqui para vocês. Lá em Gênesis, capítulo 3. Vejam só. O título aqui está até como a queda do homem. Veja como o pecado, então, reverberou-se no universo. Vejam só. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, Eva, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrais, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e serei como Deus, olha só, sereis conhecedores do bem e do mal. Aí, aqui, Eva vacilou. Vejam só. Porque Eva, ela teve cobiça, ela teve uma certa ganância, porque ela queria ser como Deus. Ela cobiçou o fruto, que era bom também. E ali, quando ela viu que Satanás não havia morrido, tocando no fruto, provavelmente ele tocou no fruto ali, né? A serpente falava.
e era o animal mais bonito do Éden, mais sagaz, esperto. Ela não era como nós conhecemos hoje, a serpente. A serpente foi a amaldiçoada, então ela se tornou esse bicho asqueroso que nós vemos hoje em dia, mas ela não era assim. Então Eva ali acabou comendo do fruto. Vejam só o que a palavra diz. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, ela quis ser conhecedora do bem e do mal, né? Para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então eles perderam ali a vestimenta de glória que eles tinham. Os olhos se abriram, eles perceberam que eles estavam nus. O entendimento já mudou na hora, né? E aí o pecado entrou por legalidade no mundo. Então, a partir desse momento, Lúcifer, agora como Satanás, poderia atuar no nosso mundo. Por isso que nós vemos tantas coisas ruins nesse planeta. Porque a maldade entrou nesse planeta. Um dia eu faço um estudo sobre isso. E aí o pecado não parou de trazer consequências, né? Então, depois que Adão e Eva pecaram, eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim veio com um caráter já não tão bom, deturpado, ruim. Ele já veio com um caráter ruim, diferente de Abel, que tinha um caráter bom, enfim. Caim, ele já veio com uma certa maldade, né? E em uma determinada ocasião, Deus vinha visitar o homem. E em uma determinada ocasião, Caim e Abel ofereceram para Deus uma oferta. Caim era lavrador, né? Agricultor, vamos dizer assim, ele cuidava ali das plantas, legumes, enfim. E Abel era pastor de ovelhas. E um dia, quando Deus veio visitá-los, eles foram oferecer para Deus essa oferta. Só que a palavra diz que Deus não se agradou da oferta de Caim, por um motivo. Um dia eu explico para vocês. E se agradou da oferta de Abel. Caim, ele então, com muito ódio, ele sentiu inveja do irmão, mas essa inveja não parou por aí. Para vocês verem que o pecado, ele trouxe algumas consequências sérias já ali para a humanidade, porque a partir daquele momento em que o pecado entrou no mundo, nunca mais a humanidade seria a mesma. E Caim foi o primeiro assassino que a palavra de Deus relata aqui para nós. Ele foi o primeiro assassino da história da humanidade. Vejam só. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Capítulo 4, tá, gente? De Gênesis, do livro de Gênesis. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O primeiro, né, das primícias, aquilo que ele tinha de melhor, as primícias. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Ele ficou com muita raiva, ele não conseguiu nem disfarçar, descaiu o semblante dele. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Deus perguntou para Caim. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à sua porta. E o seu desejo, ou seja, do pecado, será contra ti. Mas a ti cumpre dominar esse sentimento, essa raiva. E Caim não falou nada. E aí a história não parou por aí. Vejam só. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo? Estando eles no campo, sucedeu que levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Ele sentiu inveja, assim como Lúcifer sentiu inveja de Deus. Caim também veio com um caráter deturpado. Sentiu inveja do irmão. Essa inveja não ficou só ali guardada para ele.
a ponto dele querer fazer mal para o irmão e matar o próprio irmão. É uma consequência do pecado. Então aí, a partir desse momento, nos tornamos pecadores. E a palavra de Deus nos traz diversos versículos, que eu vou ler aqui para vocês agora, sobre o pecado. O que é o pecado? Mas nós temos também uma solução, e eu vou falar para vocês qual é. Por exemplo, no livro de Isaías 64:6, a palavra diz o seguinte: somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como um trapo imundo. Nós somos imundos, pecadores mesmo. Murchamos como folhas, e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Por exemplo, o livro de Salmos 14, capítulo 14, versículos 2 e 3, diz o seguinte: não há ninguém que faça o bem, não há nem um sequer, não há. 1 João... Ai, gente, peraí que minha perna aqui tá me incomodando. Vamos lá. 1 João 3,4 diz o seguinte: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei de Deus. Então, todo aquele que pratica o pecado vai transgredir a lei de Deus. Porque o pecado é a transgressão da lei. João 8,34 diz o seguinte: Jesus respondeu: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. A pessoa não consegue parar de pecar. Ela peca e ela não consegue sair daquilo. Porque ela se torna uma escrava. Por exemplo, eu fumo e eu bebo, né? Aí eu digo assim: hoje, por exemplo, eu quero sair. Hoje eu vou numa balada porque eu sou livre. Eu quero fazer o que eu quiser. Hoje ninguém me segura. Eu vou beber e vou beber todas e vou fumar a noite inteira. Você não é uma pessoa livre. Porque uma pessoa livre, ela consegue dizer não para aquilo que faz mal. Bebida faz bem? Não faz. Cigarro faz bem? Não. Quando eu digo não para essas substâncias, aí eu sou livre. Agora, se eu não consigo ficar livre disso, se isso me domina, então eu não sou livre. Certo? Eu não sou livre. É o que a palavra diz. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Entendeu? Porque a pessoa não se vê livre desse vício, desses vícios. Então, o que é liberdade? É quando eu consigo dizer não para tudo aquilo que me faz mal. Isso é liberdade. E o pecado, ele traz em nós um auto-engano. Nós nos enganamos, nós nos sabotamos por causa do pecado. Vejam só essas passagens bíblicas. 1 João 1, 8, 9 diz o seguinte: se afirmamos que estamos sem pecado, por exemplo, eu não peco, imagina, né? Eu não faço isso, enfim, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele quem? Jesus Cristo, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então tem uma condição. A gente precisa confessar os nossos pecados. Mas quando eu digo que eu não tenho pecado, eu estou me enganando, porque todo mundo é pecador. Romanos capítulo 7, versículos 14 a 17 diz o seguinte: sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou. Isso aqui é Paulo dizendo. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que eu faço. Ele não entende as coisas que ele faz. Pois não faço o que desejo. Eu não consigo fazer aquilo que eu desejo. Mas o que odeio, aquilo que ele odeia, ele faz. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas é o pecado que habita em mim. Então o desejo do pecado, aquela vontade de pecar, é muito forte dentro de nós, né? E ele tá provando isso na palavra. Provérbios 28, 13 diz o seguinte: quem esconde seus pecados não prospera. Quem não confessa seus pecados não prospera. Mas quem os confessa e os abandona encontrará misericórdia. Afinal de contas, então, qual a solução para a gente não pecar? Pelo menos, né? Para que nós tenhamos forças para não pecar. Jesus Cristo, nosso Salvador, graças a Deus por Jesus Cristo, né? Que morreu na cruz do Calvário, lá no alto do madeiro,
se consumou ali, nós tivemos ali, se confirmou a nossa redenção, né? No alto do madeiro, Jesus definitivamente nos resgatou. E olha só, o livro de Romanos 6:23 diz o seguinte: pois o salário do pecado é a morte, não só a morte física, como também a morte eterna. A palavra explica muito bem sobre isso e um dia eu vou falar para vocês. É a morte. Mas o dom de Deus é a vida, é o contrário. A vida é eterna, mas como? É a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então tem uma condição. A vida só é eterna em Cristo. Quando eu creio em Cristo, a palavra diz, lá em João 3,16, que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Então existe uma condição, eu preciso acreditar em Jesus Cristo, no seu sacrifício. 1 João 1, de 8 a 9, diz o seguinte: se afirmarmos que estamos sem pecados... eu já li para vocês aqui, né? Coloquei no estudo novamente. Não, vamos ler lá. Romanos, na verdade. Romanos 8, de 1 a 2, diz o seguinte: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Vejam só. Então, outra condição. Porque por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou. A palavra até diz: onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. Né? Aí, quando o Espírito de Deus está em nós, o Espírito Santo, aí eu sou livre. Né? Jesus Cristo, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado que nos escraviza e, consequentemente, da morte. Romanos 5:20 diz o seguinte: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. A ofensa ficasse tremenda aqui. Mas onde o pecado abundou, onde existiu muito pecado, onde tem muito pecado, superabundou a graça de Deus. Então, onde existe muito pecado, onde o pecado está abundante, a graça de Deus também está superabundante ali. Mas aí, Paulo, sendo muito inteligente, disse o seguinte, ele pensou, né? Então quer dizer que se a pessoa pecar muito, ela vai querer pecar bastante para ter a graça de Deus? E ele já logo alertou a humanidade sobre isso. Olha o que ele disse lá no livro de Romanos 6, de 1 a 4. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Certo? Jesus Cristo nos comprou. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte. Nós morremos para o pecado. Quando você, por exemplo, passa pelo batismo, você mata o velho homem e ali renasce um novo homem, certo? É como se eu morresse para uma vida antiga que eu tive. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. É quando você tem uma nova postura. É quando você morre para ter uma novidade de vida. Ser cristão, gente, é levar uma vida radical. Radical. E uma vida na contramão do mundo. E a palavra de Deus diz o seguinte: ora, o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Não compreende as coisas de Deus, lhe parecem loucura, porque elas se discernem espiritualmente. E é verdade. Por quê? Porque nós vamos na contramão do mundo. Por exemplo, eu não bebo mais. Eu não faço muitas coisas que antigamente eu fazia. Eu estou andando em novidade de vida. Antigamente, antes de conhecer a Cristo, eu tinha uma vida muito leviana, muito promíscua, diversos parceiros sexuais, muita balada, muita bebida, drogas, uso de drogas. Eu vivia em rodas de escarnecedores, né, de pessoas que fazem piadinhas, dão muitas risadas, enfim.
Então eu levava uma vida bem diferente, né? Então eu era uma pessoa bem desequilibrada, vamos dizer assim, né? Eu não tinha limites. Eu não tinha limites mesmo. Eu por diversas vezes saía na sexta-feira à noite e voltava só no domingo, por exemplo. Então eu era uma pessoa bem difícil mesmo, né? Mas tudo isso me fazia muito mal, sabe? Eu não conseguia preencher aquele vazio que tinha dentro de mim. Então, isso me trouxe de muitas consequências. Então, é andar na contramão do mundo, né? Você leva uma vida radical. Eu consegui dizer não para tudo aquilo que me faz mal. Bebidas, drogas, relacionamentos, amizades tóxicas, tudo isso. Você vai numa contramão. Mas eu digo para vocês que vale a pena. Muito. Você aprende e Cristo te liberta. A palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. De ideologias mentirosas, malignas, enfim. Bom, amados, esse é o estudo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Estou encerrando por aqui porque deu o limite do vídeo. Senão eu ia terminar de contar um pouquinho sobre a minha história, mas não vai dar. Outro dia eu faço outro vídeo e conto um pouquinho mais para vocês. Mas espero que vocês tenham gostado e tenham uma excelente noite. Amém?